Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas. O Centelha Japamalas é uma confecção de japamalas, onde eu, e apenas eu, confecciono japamalas de forma totalmente artesanal e personalizada. Essa confecção deu origem a esse canal aqui, que inicialmente tinha a intenção de colocar um vídeo ensinando a fazer japamalas, e com o decorrer do tempo eu passei também a trocar e trazer aqui experiências a respeito do meu despertar espiritual, do meu processo de autoconhecimento e de tudo que eu venho estudando aí para poder chegar nesse despertar espiritual, né? Que na verdade não é uma chegada, não tem aí um ponto de chegada onde você fala, cheguei, agora eu despertei, mas é sim um processo. Então por isso que eu trago aqui muito do que eu passo para vocês. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito de algumas armadilhas que a gente cai quando a gente está nesse processo de buscar o despertar espiritual. Quando a gente entende que o autoconhecimento é um processo que a gente vai precisar passar para poder ter mais entendimento aí da nossa realidade como um todo, né? Como que a nossa vida opera. Quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a entender, e esse processo é super natural, que tudo que se manifesta na nossa vida, toda a nossa vida que a gente percebe manifestada de forma concreta, acontecimentos, pessoas, fatos, ele está muito relacionado, tudo isso está muito relacionado ao que tem dentro de nós, a como está o nosso mundo interior, né? A nossa psique, a forma como a gente pensa o mundo e como a gente sente a respeito das coisas. Por isso é que o autoconhecimento faz parte do processo de descoberta, de autodescoberta e de entendimento da sua realidade. Porque a realidade manifestada está em você de alguma forma, né? Você está manifestando aquilo ali de alguma forma e vendo no mundo, levando para o mundo, projetando no mundo alguma coisa que tem dentro de você. Por isso é que o autoconhecimento é um caminho para dentro, não é um caminho para fora. E aí existem mecanismos que a gente vai utilizar de forma inconsciente para evitar esse processo de acontecer. Porque esse processo, ele pressupõe expansão. Você vai ver o mundo de uma forma diferente, ele vai te chamar, né? É um processo que te chama a crescimento, a ver o mundo de uma forma diferente, a expandir a sua consciência, entrar em contato com a consciência, né? Criar muitas vezes consciência a respeito de algo que você não tinha consciência antes. Então, não é um processo fácil, não é um processo, nem sempre ele é saboroso, nem sempre ele é com um toque do que nós julgamos gostoso, bom e legal, digamos assim, né? Porque esse é outro caminho também a se entender quando a gente está buscando, que a nossa percepção a respeito das coisas, ela tá relacionada a esse mundo interior. Então, muitas vezes você vai julgar algo ruim a partir disso que você tem dentro de si. Mas as coisas do mundo, elas são, em última instância, digamos assim, neutras. Nós somos justamente essa consciência que fica aí julgando bom, ruim, quero, não quero, né? Inclusive, essa parte do quero e não quero é muito importante e é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Porque o que seria esse autoconhecimento, né? O que a gente está buscando com o autoconhecimento, com a expansão de consciência? É o processo de se tornar um indivíduo, descobrir quem você é, essa individualidade neste todo, né? Quem sou eu neste todo? O que eu vim fazer aqui? Existe uma missão, um propósito para mim aqui? E aí a gente tem os grandes mestres, os avatares, que viveram esse processo, né, de se transformar, de chegar a ser quem eles são, ou do entendimento de quem eles são, né, de uma forma bem abstrata, digamos assim, né, porque é muito no sentimento, né, tocar acessar esse lugar do eu sou, é profundamente experiencial, individual e interno, tá? Não tem como você ler num livro, entendi, então é assim que eu vou iluminar, digamos assim, né? Esse é o processo da iluminação, da individuação, de encontrar o seu eu búdico, o seu eu crístico, enfim, existem aí muitas formas de entender esse processo e esse caminho. Esse caminho para Buda era justamente você desapegar do mundo. E o que seria desapegar do mundo? Seria você não ter mais desejos.
Atenção que aqui vem a armadilha, né? Então eu não vou querer mais nada, porque querer é que traz sofrimento. Então o Buda falava disso, né? Que todo desejo vai te trazer ali um sofrimento, porque você vai ter ali um apego a algo. Então eu quero muito aquilo, se eu não consigo eu me frustro. Ou eu quero muito aquilo, então agora eu tenho. Então se eu perder, eu vou sofrer, né? Então para ele, a origem do sofrimento seria o desejo, seria o mundo, né? Porque para ele tudo que está aqui é uma ilusão, é uma projeção daquilo que tem dentro de nós. Então, se a gente ficar querendo o que está fora, a gente vai se distanciar do dentro, né? Mas aí é que tá a armadilha. Porque entendendo isso, lembra que eu falei lá no começo? Não é uma cartilha. Então, se a gente falar, entendi, então não é para eu não querer mais nada. Então, agora eu não quero mais nada, eu não desejo mais nada. E, gente, não é assim que funciona, né? Por que não é assim que funciona? Porque lembra que eu falei que tudo que está manifestado, tudo que a gente percebe, está antes internamente em nós, de alguma forma em como a gente se sente. Então, justamente, isso precisa ser lapidado de uma forma muito realista. Então, conhecer-se é olhar também para as coisas que você não gostaria, né? Então, eu quero uma coisa, eu posso não querer aquilo, mas será que eu consigo controlar os meus desejos? Eu não sei, né? Eu também estou buscando, eu também estou no caminho e as perguntas, elas são muito mais preciosas que as respostas, muitas vezes, porque nos leva justamente à reflexão. Então, profundamente, a resposta é interessante que ela não exista, né? Porque existe uma dimensão do desconhecido que é justamente o que a gente precisa se desapegar para poder sentir esse não desejo, né? Então, se a gente não é honesto com a gente mesmo para assumir nossos desejos, a gente entra nessa armadilha de entendi que precisa não querer, então não quero. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque muitas vezes esses quereres, eles precisam ser integrados, observados, incluídos, trazidos à tona para a consciência, né? Então, muitas vezes negar que eu quero ou fechar os olhos fingindo que eu não quero aquilo não muda o que eu sinto. E aí o que vai acontecer? Isso aí vai ficar em algum lugar. E para você segurar isso em algum lugar, né, muito entre aspas, para você segurar esse querer, esse desejo em algum lugar, você gasta uma energia. E essa energia que você gasta para segurar aquilo ali, não quero isso não, não quero isso não, vai te trazer diversos sintomas, né? Então, justamente falando sobre esse processo de se tornar quem você é, eu tô lendo um livro aqui que eu queria trazer para vocês um trecho, né? Que fala justamente sobre isso que eu tô falando, de que esse processo precisa ser muito honesto e sincero, para que a gente não tenha ali uma ideia de que a gente tá não querendo as coisas, mas porque isso é mais fácil pra gente, tá? Então, muitas vezes, né, eu não quero isso. Mas não é que você não quer, é que você sabe que você ainda não tem meios para conseguir aquilo, então você vai se segurar aí nessa pseudo-espiritualidade para dizer que não, eu desapego disso, eu não quero isso. Então, atenção para esse trecho aqui, ó. Não há nada mais fácil do que abrir mão do mundo quando não se tem habilidades sociais. Não há sabedoria em desconsiderar as riquezas simplesmente porque se é incapaz de obtê-las, nem em desprezar os prazeres dos sentidos porque não há meios de satisfazê-los. Então, eu não posso conquistar aquilo, né? Eu não tenho meios para conquistar aquilo, então eu finjo lá dentro para mim mesmo que eu não quero aquilo. Vocês percebem o que traz esse trecho do livro? E ele diz justamente, né, que essa ideia de que tá tudo aqui na cabeça, que eu vou entender tudo aqui, né, ela não adianta nada, porque a gente não resolve as coisas, a gente não se conhece racionalizando, né, as nossas vontades. A gente precisa assumir elas, por mais que a gente julgue elas erradas, ruins, ou inclusive, né, ao fazer isso a gente descobre
que a gente tá julgando, olha só, né? É um autoconhecimento infinito, né? E ele segue: se existe um desejo por essas coisas e se esse desejo é frustrado pelas circunstâncias, acrescentar auto-engano à frustração é trocar um inferno menor por um maior. Não existe inferno pior do que aquele em que se vive sem saber. Porque o desejo que é desprezado pela única razão de não poder ser satisfeito é o maior dos inimigos do homem. O indivíduo pode fingir que ele não existe, que foi derrotado, mas precisa responder com sinceridade à questão: se pudesse satisfazer tal desejo, eu o faria? Era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, essa dimensão do autoconhecimento, de ser sinceros profundamente conosco. Eu adoro as perguntas porque elas não precisam ser respondidas. Esse livro traz muito isso também, que é esse desconhecido, né? O tocar essa iluminação, essa individuação, esse vazio, esse entendimento é pelo sentimento, não é aqui pela cabeça. Então, as perguntas, né? Se a gente deixar elas em suspensão e se a gente jogar a intenção que a gente quer a resposta e ficar atento e atenta, então para isso que serve, né, o processo de meditação, para a gente se tornar observadores, testemunhas, muito atentas de tudo que está ao nosso redor, de sensibilizar o nosso ser ao ponto de a gente perceber o que o mundo está nos dizendo, porque ele está nos dizendo o que a gente tem dentro de nós, né? Então, esse é o processo, né? Por isso que eu gosto muito das perguntas, que a gente solta e deixa ali, né? A gente vai sentindo a pergunta, se conectando com ela e buscando responder dentro de nós, de forma muito sincera e honesta. Então, não é para ninguém que a gente está buscando a iluminação, é para nós, né? É para se entender, porque em nós existe uma dimensão universal. A gente é um tequinho do universo. Então, entender-se nos ajuda a entender o mundo também. Era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ampliado aí um pouquinho a forma de vocês verem esse processo de busca individual, de iluminação, de busca pela espiritualidade. Deixa o seu like aqui nesse vídeo se você gostou, se você achou importante, se você acha que é bacana tudo isso que eu trago aqui. Me siga também nas minhas outras redes sociais, @miriellealvarenga e @centelhajapamalas, tudo isso no Instagram. No @centelhajapamalas você pode orçar uma peça de japamala para você, buscar saber mais também sobre o meu curso de japamalas. E eu quero agradecer a você que chegou até o fim desse vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro, tudo direitinho para vocês, o autor, caso você tenha interesse de ler, uma leitura maravilhosa. O Alan Watts, que é o autor desse livro aqui, é um filósofo maravilhoso que eu recomendo demais para todos vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.